Seguindo aqui com o audiobook O Rei e Dr. Nick, e você que está acompanhando sabe que em 1973 e 1974, nesse intervalo, Elvis sofre 2 hospitalizações, ambas para desintoxicação. Parece que a dissolução da sua família mexeu demais com o rei e ele começa a abusar de medicamentos, de drogas, e isso mostra muito sobre seu estado emocional, que Vernon, o pai dele, percebe. Talvez por perceber o estado emocional descontrolado de seu filho, ele sofre seu primeiro ataque do coração e ele é internado no mesmo hospital em que Elvis está, em 1974, a segunda hospitalização de Elvis para desintoxicação. Vernon é internado na UTI. Assim que Vernon deixa a UTI, que ele está forte o bastante para ir para o quarto, ele ocupa um quarto que é adjacente ao quarto de Elvis. Agora Elvis pode visitar seu pai, dando apenas alguns passos. O que acontece? Elvis vai visitar seu pai no quarto, recém-vindo da UTI, e acidentalmente ele dispara uma arma que ricocheteia numa cadeira e vai ao peito do Dr. Nick, quase tirando a vida do médico, do Dr. George Nichopoulos. O Rei e Dr. Nick. Medidas extremas. Quando chegamos ao aeroporto, Elvis estava extremamente pálido. Nossas bagagens não foram embarcadas, já que ele esteve pronto e nós não. Elvis foi embora, deixando-nos no meio da pista com nossas coisas. Juntamos nossas bolsas no pequeno terminal do aeroporto e ponderamos o que fazer. Aguardamos com a apreensão por 2 ou 3 horas, tal como Elvis tinha planejado para nós. Finalmente vimos o seu avião cortar o céu, voltando para nós. Elvis tinha se acalmado. Todos se alegraram diante do nosso resgate iminente. Não gostei do beijo de despedida de Elvis quando o avião nos deixou encalhados. Eu interpretei o seu ato como uma manobra infantil e tomava providências para comprar a minha própria passagem de volta a Memphis. Fiquei contente naquele momento de não trabalhar para Elvis. A sua demonstração de força foi mais degradante do que eu precisava. Então eu percebi que Elvis tinha atingido o seu objetivo. Ele estava mostrando à sua banda que ele era o chefe. Se ele aparecesse ou não na hora, isto não tinha nada a ver com as suas responsabilidades. Mais tarde fiquei sabendo que membros da sua banda seriam multados se não partissem no ônibus no tempo determinado. Elvis comandava um navio tenso, não um navio de cruzeiro. Depois que a sensação de alívio passou, a banda de Elvis começou a ameaçar parar. Quando finalmente descemos em Asheville, ninguém queria subir no palco naquela noite. Elvis sabia que estava em apuros, enfrentando um boicote de sua banda. A sua reação à crise foi rápida e eficaz. Ele enviou um mensageiro para ir buscar Lowell Hayes, o joalheiro pessoal do rei do rock and roll. Lowell viajava na comitiva apenas para essas emergências, então ele não era difícil de localizar. Elvis começou a comprar presentes de sinto muito para todos aqueles que ele tinha ofendido e aqueles que possam ter sofrido consequências do incidente. Foi a maior compra de joias que já vi. Havia tantos egos magoados que o joalheiro teve que chamar o seu irmão, que chegou em um avião trazendo outra carga de joias. Elvis comprou tudo. O seu pai, que estava se recuperando do ataque cardíaco, juntou-se a nós no hotel em Asheville pouco tempo depois. Eu estava de pé ao lado de Vernon, conversando com ele sobre o progresso da sua recuperação,
quando Elvis deixou o seu quarto para cumprimentar o seu pai. Elvis tinha uma pequena pistola escondida na mão, e quando ele colocou o braço em volta do seu pai, sua pistola disparou acidentalmente. Ou, pelo menos, todos nós pensamos que foi um acidente. Elvis sempre tinha uma arma ou duas com ele, e não era incomum para ele atirar em um aparelho de televisão se algo na tela o aborrecesse. Elvis estava com raiva de mim por tê-lo constrangido antes, mas ele não era louco o suficiente para atirar em mim. A arma foi apontada para a parede em frente onde eu estava, portanto, ficamos todos chocados quando a bala ricocheteou numa cadeira de metal e bateu no meu peito, ardendo quando raspou na pele. Como seu pai havia acabado de ter um ataque do coração, o incidente poderia ter sido muito sério. Eu acredito que o barulho do tiro assustou Elvis, tanto quanto todos na sala, mas ele tentou fazer uma grande piada disso. Depois que tudo se acalmou, eu entrei em seu quarto, onde ele quis saber se eu tinha medicado o médico. Discutimos os acontecimentos das horas anteriores e a gravidade do que ele havia feito. Nos bastidores em Asheville, Elvis quis que eu lhe desse uma injeção para acalmá-lo. Ele ainda estava agitado e queria um narcótico, mas eu disse que achava que ele não precisava. Em momentos como este, quando sentia que seria inútil discutir, eu lhe daria um placebo e o deixava nisto. Muitas vezes, quando uma pessoa fica deprimida, os narcóticos fornecerão uma sensação de bem-estar, bem como o alívio da dor. Eu não achava que ele estava sentindo dor. Senti que ele apenas queria melhorar o seu humor. Quando Elvis estava estressado ao máximo, ele sempre retornava a algo que o fez sentir bem. Esta abordagem é particularmente comum entre as pessoas que abusam do álcool, que Elvis não usava. Uma coisa que sempre parecia fazê-lo se sentir muito bem era criar o elemento surpresa. Muitas vezes ele fazia isso pregando peças nas pessoas, outras vezes ele fazia isso dando presentes extraordinários às pessoas. Era uma fuga eufórica para Elvis. Ele se alimentava da excitação de outras pessoas. Alguns dos caras de Elvis disseram que seus períodos de generosidade eram muitas vezes o resultado do alto consumo de anfetaminas. Penso que foi uma constatação que a maioria das pessoas que eu conheço discordaria. Na verdade, eu acho que o ato era mais uma tentativa de impulsionar seus espíritos do que o efeito de uma pílula. Mesmo depois do que se poderia chamar de o maior roubo de joias dentro da legalidade do mundo, em Asheville, Elvis comprou 13 Cadillacs para algumas das outras pessoas que ele tinha ofendido na turnê, incluindo Cat Westmoreland. Mais tarde, Elvis teria Cat em sua companhia em algumas de suas horas mais solitárias. Fiquei agradecido de que ela teve a sabedoria de ver além de suas ações ofensivas e perdoá-lo. Eu sabia que ele era grato também. Quando a turnê terminou, Elvis me perguntou se eu poderia retomar as minhas visitas noturnas a Graceland. Depois de cada uma de suas internações, eu tinha desenvolvido o hábito de passar lá durante o caminho para o consultório. Conversávamos sobre que tipos de atividades ele iria fazer naquela noite, squash ou filmes, etc. Isso não era um problema no início. Elvis não levantava antes das 6 horas da tarde, que era depois das minhas horas de serviço e rodadas hospitalares. Depois que eu comecei a frequentar Graceland, no entanto, foi outra história. Eu ficava preso. Elvis sempre queria que eu ficasse 3 ou 4 horas, então eu realmente estava em apuros quando chegava em casa. Eu justificava as minhas ações, explicando para Edna quanto era importante manter Elvis ocupado para ele não voar para Vegas ou qualquer outro lugar e entrar em apuros. Edna me disse que ela e nossos filhos precisavam de mim tanto quanto Elvis. Então,
comecei a tentar construir uma equipe para ajudá-lo a se manter ocupado de maneira saudável. Por isso o estimulei tanto no envolvimento com o squash. O esporte era uma solução para muitas das minhas preocupações. Elvis era bastante desajeitado em sua capacidade atlética. Mesmo no futebol era descoordenado. Ele tinha dominado o karatê com seus movimentos sutis e precisos, mas o squash apresentou um desafio diferente. No entanto, era divertido brincar com ele. Se ele se cansava, Elvis apenas pedia tempo, mesmo que a bola estivesse no ar. Então ele se sentava e dobrava de rir. Ele batia a raquete fora da bola e atingia outro jogador, e caía na gargalhada. Nisto, todos começavam a rir. Mesmo a pessoa que tinha um enorme hematoma vermelho como resultado. A comitiva inteira gostava daqueles tempos. Penso que o verdadeiro motivo de Elvis em não levar o esporte a sério era para que não notassem que ele era grosso. Elvis adorava assistir futebol na televisão, tanto o dos estudantes quanto o profissional. E ele gostava particularmente dos jogos de Memphis Southmen, no Liberty Bowl Memorial Stadium, onde assistíamos direto do camarote da imprensa. Se vazasse a informação de que Elvis podia estar presente, o público se manifestava. Ele realmente gostava dessa parte. Porém, era cômico porque as pessoas gastavam mais tempo olhando para cima para obter um vislumbre de Elvis do que assistindo ao jogo. Uma noite, Linda Thompson, Bárbara, George Klein e alguns dos guarda-costas foram ao jogo com a gente. Bárbara ainda trabalhava para mim no grupo médico, mas, por essa altura, ela tinha se casado com George, que tinha se tornado um DJ e celebridade local. O olhar de Elvis percorreu uma hostess muito jovem e bonita, Joe Cat Brownlee, que estava trabalhando na sala de imprensa. Ela era amiga de Bárbara e professora de educação física. Joe Cat também conhecia Linda de seus dias de MSU, portanto, todos conversaram durante algum tempo. Depois de uma noite de paquera, que Elvis adorava fazer, ele me pediu para localizar Joe Cat, para que ele pudesse ligar para ela para um encontro. Ótimo, eu pensei. Elvis e a professora de educação física. Uma combinação perfeita. Com certeza isso deixaria o meu trabalho mais fácil. Eles tiveram seu primeiro encontro. Elvis a presenteou com um carro novo e um anel de diamantes, como de costume, e depois a convidou para ir com ele para Las Vegas. Joe Cat não pôde aceitar o convite para viajar com ele porque iria se juntar à sua mãe em uma viagem a Las Vegas que George Klein havia organizado. Então Elvis pediu para Linda encontrá-lo em Vegas. Alguns dias depois, Elvis e sua comitiva, inclusive eu, foram para Las Vegas. Não consigo me lembrar dos detalhes do motivo pelo qual estávamos voando em uma aeronave menor do que o normal, mas estávamos. Houve uma espécie de vento cortante quando nos aproximávamos e despencamos um número considerável de metros, literalmente tirando o fôlego de todos. Elvis entrou em pânico. Final da parte 4 do capítulo 3. Eu gostaria agora de agradecer a todos os amigos que estão juntos no canal ajudando este trabalho. E quero agradecer mais uma vez a grande amiga, a fã Elvis, Valéria Francão de Castro. Muito obrigado, querida amiga, e muito obrigado a todos os amigos que contribuem de alguma forma para a manutenção deste canal, ou com um pequeno valor em dinheiro, ou curtindo os vídeos, ou compartilhando os vídeos, enfim, falando de Elvis para seus amigos. Eu volto amanhã com mais desta história. Elvis para sempre.